sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: o Work, Weekend, Festa e Evento. O Work são produtos mais sérios para o trabalho, o Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha, e é exigente com detalhes refinados, como o corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Boa tarde, você em casa, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo nesse domingo vespertino a doutora Mônica Amaral novamente. Obrigado, Mônica, por ter voltado ao nosso programa. É a segunda parte da entrevista do domingo passado. A gente vai continuar aquela nossa entrevista porque ficou muita coisa pendente, muita coisa legal para você aprender sobre odontopediatria. Nós falamos domingo passado desde a barriguinha da mamãe, quais são os cuidados que a doutora Mônica orienta essa mãezinha para ela ter com os próprios dentes, para ela não ter nenhuma infecção que possa afetar um parto prematuro. Depois, quando nasce o bebê, ela já vai com as orientações de limpar a gengivinha do bebê com aquela escovinha massageadora ou mesmo com a gazinha, limpar sempre após as mamadas para não deixar juntar o leite. E aí a doutora, por fim, foi falar dos dentinhos do bebê quando já estava com cárie. E acredite, pasme você, esse dentinho cariado do bebê, que é uma infecção, é uma doença, tem que ser tratada. Ela pode até fazer obturações, pode até fazer canais, que a doutora explicou aqui pra gente, e a gente estava com esse bebê lá de 2 anos, doutora Mônica, e continuando o tratamento. Como você aborda essa criança? No consultório, no hospital, em centro cirúrgico? Porque o medo do bebê é inerente a qualquer coisa, deitar, para deixar você mexer na boquinha dele. Como é que você aborda esse bebê, doutora Mônica? E eu abordo dependendo da idade da criança, pela fase, né? Então a gente trabalha muito com lúdico. Certo. Então eu só falo em formiguinha, eu só trabalho com jalecos coloridos, meu consultório é cheio de boneco, tem a capa. Então a gente trabalha muito com a fantasia da criança. Entendi. E tem uma técnica que nós chamamos de mostrar para a criança, que a gente mostra para ela até na mãozinha ou no próprio modelo o que nós vamos fazer, como é que a gente vai escovar o dente, aplicar o flu. Então quando a gente mostra o espelho, tudo na fantasia, tudo muito colorido, eles ficam muito tranquilos. Eles entram na brincadeira. Entram na brincadeira, como se fosse realmente uma coisa bem lúdica, uma coisa bem de fantasia. É a princesa, é o super-herói. Então lá na minha clínica, onde eu atendo, no posto, eu estou sempre com uma roupa colorida, para justamente tirar essa ansiedade, porque isso é passado de pai para filho, porque certo. O pai não teve esse tratamento, esse cuidado, mas isso já está mudando. Então, que bom. Isso está sendo uma coisa muito legal. E assim, a gente trabalha realmente com lúdico. É a bonequinha. E a criança quer voltar ao consultório. Quer Mamãe voltar, quer ir lá na tia Mônica. Quero ir lá na tia Mônica para ganhar o balão da princesa, ou o rapaz que vai ganhar o balão do super-herói. Então, a gente faz realmente isso uma coisa bem divertida. O consultório é um ambiente bem agradável. Ele não sente dor, então, o bebê? Não, ele fica
bem. Quando é bebê mesmo, a gente não consegue ainda ter essa relação, porque eles não vão entender que a gente está ali, que a gente está limpando, que precisa aplicar o flu. Quando já tem 2 anos, 1 ano e pouco, a gente já começa a ter uma linguagem com eles. Uma comunicação, uma relação. E o que é legal da odontopediatria é essa relação que a gente tem durante muitos anos com o paciente. Né? E eu também acabo tendo uma relação com os pais. Claro. Eles vários pais são meus pacientes. Porque eles acabam, doutora, posso ser atendido? Pode, porque a gente acaba atendendo, porque já acaba atendendo muita família, os pais, junto com os filhos, é muito interessante. Vamos voltar àquele garotinho de 2 anos, 2 anos e meio, que está com a cárie, que já está ficando pretinho o dentinho dele, aí qual é esse tratamento? Como é que você aborda essa criança? O que fazer com esse dente? Primeiro, na verdade, eu converso muito com os pais para eles entenderem que não adianta a gente só, como eu digo, não adianta só tapar o buraco. A cárie, na verdade, o dente está furado já é uma consequência de várias coisas erradas, como a alimentação errada, com muita sacarose, falta de escovação, o uso do fio dental. Então, não adianta só a gente tratar a consequência, a gente tem que mudar. Muitas vezes a gente faz um diário alimentar para saber o que está errado na criança. Vocês acompanham Acompanhamos justamente a nutrição, porque é dali que a gente vai saber o porquê levou o paciente chegar nesse ponto, que já é uma consequência. A gente tem que tratar, na verdade, a causa do problema. Então, a gente orienta muito. Para não até formarem outras cáries. Justamente, a gente orienta muito. A parte de odontopediatria é muito orientação e prevenção, né? Mas aí o paciente já está com problema, já está instalado. E aí nós temos que tratar, fazer as restaurações. Tudo, como eu falei, é tudo muito lúdico, o material que a gente usa, sempre a gente dá um nome, é o raio congelante, as estrelinhas, o shampoo, a cola do dente, a massa das princesas, tudo isso faz com que eles fiquem muito tranquilos. Você faz um teatrinho para a criança ser um personagem também, e você poder acessar a boquinha dele e poder tratar. Isso. Mas vocês usam aquele aparelhinho que faz o barulhinho e tal, e aí ele aceita a caneta de alta, porque o que faz a restauração é o motorzinho, é o trenzinho. Olha, com esse motorzinho, a doutora vai lavar seu dente. Você tá vendo? É a técnica de mostrar, né? E fazer. Aí a gente aciona, aí por mais que faça barulho, mas a gente já disse para ele que é uma água que vai lavar o dente. Então eles realmente, mas a doutora falou que é um motorzinho que vai lavar, então eu vou lavar. O sugador, é o canudinho que vai tirar a água da boca. Então, nada a gente fala de termos técnicos. Com o tempo, é lógico, sempre do lado. Às vezes eles acabam sentando um pouco distante, dependendo já da criança que já está bem tranquila comigo, eles já nem ficam. Eu peço mais assim, quando é a primeira vez, que eles não estão acostumados comigo. E às vezes eles chegam muito ansiosos, porque a criança já está com um problema sério. Mas eu digo para eles, o contato com o dentista, às vezes até de nem fazer algum procedimento, mas de conhecer a sala, de brincar com os bonecos que tem, dele ficar mais tranquilo naquele ambiente. A próxima vez que ele vier, ele faz procedimentos tranquilos e que são até complicados, que todo mundo fica surpreso. Nossa, mas ele tirou o dente e nem reclamou. Olha, a próxima vez você vem aqui, que a doutora vai precisar te dar o teu dentinho velhinho para o novo vir. E aí quando você sair daqui, você vai tomar um sorvete, vai tomar um chopp, não vai esquecer de pedir para a mamãe. Então eles já chegam ansiosos. Olha, doutor, ele está ansioso, porque hoje é o dia que ele vai tomar o sorvete. Hoje é o dia que ele vai levar o dentinho dele. Então pode chegar, doutora, culminar essa cárie a ter que extrair o dentinho da criança? Pode também. Esse assim é o ponto. Aí nessa parte, quando infelizmente chega, a gente já lança a mão
de alguns aparelhos ortodônticos preventivos, que a gente chama, que é justamente para segurar o espaço do dente, que tem. Porque além de odontopediatra, eu sou ortodontista. Mas isso também faz parte da odontopediatria. Então tá lá todos os dentinhos, um do meio ali tá com uma cárie muito grande, o pai não levou, não cuidou, etc e tal. Então esse dente teve que sair. Quando sai esse dente, criou um espaço. Esse espaço, os outros dentes podem ficarem tortos para o nosso telespectador entender. Isso. E aí então você tem que usar às vezes espaçadores, aparelhos que segurem o dentinho. Para segurar o espaço, e quando já perdeu, tem que usar para recuperar também. Tá? Geralmente já essa fase a criança já está com 7 anos, ou até antes, 4 anos. A gente tem que avaliar, na verdade, quanto tempo o dente permanente precisa para nascer, para saber a necessidade de colocar esse aparelho ou não, esse aparelho preventivo nessa criança. Porque como a gente lida com um tempo muito grande, né, até adolescente, então a gente não faz só essa parte de restauração, tudo, mas de controle de erupção, de troca de dente, do dente de leite para o dente permanente, para saber se tem espaço para aquele dente permanente nascer. Vocês fazem radiografia? Radiografias de controle. A partir de 4 anos a gente faz, eu peço a radiografia panorâmica, que é uma radiografia para eu olhar todos os dentes, para ver o espaço, se já tem necessidade, porque existem algumas alterações até de crescimento da criança, que a gente precisa colocar certos aparelhos antes da troca ou durante a troca dos dentes. Ou seja, com os dentes de leite ainda pode haver a necessidade da colocação de aparelhos. Sim, aparelhos ortopédicos, que a gente gosta de chamar. Só que alguns chamam de aparelhos ortopédicos, outros dizem que são aparelhos interceptivos, que não é um tratamento corretivo, que o corretivo é aquele que só vai tratar o dente, que que a gente não lida com a parte de crescimento. Muitas das vezes a gente precisa tratar com aparelhos ortopédicos para lidar com o crescimento. Como? Quando a criança é muito dentucinha, está indo muito para frente, precisa colocar alguns aparelhos para conter esse crescimento. Ou o inverso, a criança está ficando com o rosto muito queixudo, e aí a gente tem que acompanhar. A gente acompanha, na verdade, lá atrás. Porque quando a criança, dependendo da face da criança, de como é que tá, a gente já tem que estar alerta se essa criança... Ou genética é um fator muito importante, a genética. Eu presto muita atenção no pai, na mãe, na hora de falar comigo, de como eles... se o dente está torto, aí eu já... Olha, tá vendo o seu dente? Ah, é mesmo, doutora. Então, assim, isso é um fator genético, isso é muito forte, na verdade. Então, como eu tenho essa formação também de ortodontista, eu acabo vendo o geral mesmo da criança, não só da parte de dente, mas da parte de crescimento e esse controle de erupção, que a gente chama de nascer os dentes. A erupção é o dente nascer. Isso, é o movimento todo, de dentro até... Que então, aí quando ele estão os dentes de leite ali e você faz uma radiografia, você consegue ver o dente definitivo em cima, se ele vai vir, se não vem, se tem uma agenesia, se não vai nascer esse dente. Esse problema de agenesia hoje está muito forte nas crianças, que é a falta do dente permanente. A gente diz isso até que é uma evolução da gente, né? Então, uma panorâmica a gente consegue ver os de leite, né, o que ainda estão na boca, e embaixo dá pra gente ver e ter uma noção dos dentes permanentes, de como eles vão nascer. Então você está aí curtindo a doutora Mônica Amaral, falando pra gente sobre os dentinhos, aquele bebê, aquele garotinho de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que estava com o dentinho cariado, estava com a manchinha branca, foi tratado, né, com aquela solução que ela explicou, para prevenir a evolução, para furar o dente. E se não foi a tempo com a doutora Mônica, já foi com o buraquinho, ela trata, é feito mesmo chama obturação ainda? E restauração. E restauração desse dentinho. E caso ele evolua drasticamente, pode ser até extraído esse dente, um absurdo, uma criança de 2, 3 anos ter que extrair um dentinho, né, esse trauma, essa coisa agressiva, se a gente não prevenir. Então aguarde, daqui a pouco a doutora Mônica Amaral vai estar falando para a gente sobre aparelhos ortodônticos na boquinha das nossas crianças. Voltamos daqui a pouco, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar.
Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Estamos de volta, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleito Alencar, recebendo a doutora Mônica Amaral. Falamos bastante sobre os bebês, desde o seu nascimento, desde a barriguinha da mamãe, e essa criança está crescendo, está evoluindo. Nasceram ali alguns dentinhos mais tortos, teve a genesia de um, de outro, a boquinha está meio tortinha, 7, 8 anos de idade. Nasceram alguns, uns para frente, outros para trás, o de leite na frente, o definitivo atrás, aquela bagunça na boquinha da criança. Doutora, hoje as crianças de 7, 8 anos podem usar aparelhos ortodônticos. Conte para o nosso telespectador. Se necessário, realmente ela precisa usar, né? Certo. Geralmente nessa fase nós fazemos esse tratamento interceptivo, ortopédico, da parte de crescimento, né? Quando realmente a criança, isso vai interferir muito. Eu gosto sempre de conversar com meus pacientes e dizer, o canino, né, que praticamente é o último dente a nascer. Então, o que acontece quando a criança não tem espaço? Cada um vai tirando o espacinho dele. E aí, quando ele vem para nascer, ele acaba ficando lá em cima, ou às vezes ele até nem nasce. Então, a gente tem que realmente avaliar, quando a gente entra na fase de dentição mista, que é por volta dos 6 anos, que é a troca dos dentes, e aí nessa fase nós temos 3 fases de dentição mista. O primeiro período, que nós chamamos, que troca os dentes da frente e nasce o de trás, e isso é uma coisa que eu reforço com meus pacientes, porque eles acham que não vai nascer nenhum atrás. Olha, o dente, o molar permanente, ele nasce por trás do de leite, então tem que escovar. Ele tem um índice de cárie muito grande, porque eles acabam deixando passar. Acho que não prestam atenção que esse dente está nascendo.
Não valorizam. Não valoriza. E aí no momento do período intertransitório, que é um período, na verdade, que eles não trocam de dente, mas está havendo um crescimento, esse é um momento muito bom da gente usar esses tipos de aparelho quando necessário. Ou para expandir a arcada superior, que precisa de espaço devido à falta desse espaço, ou de colocar esses aparelhos para conter o crescimento superior. A gente vê aquelas crianças com aqueles aparelhos que vêm, dão uma volta aqui na cabeça. Tem vários modelos, vários tipos. Tem vários tipos de aparelhos, cada um com a sua indicação, porque o paciente ele realmente tem que ser tratado não olhando para só um problema, ele tem vários problemas e nenhum é igual. A individualidade. A individualidade é muito importante. E esses aparelhos realmente eles são individuais. A gente faz o que a gente chama de moldagem, manda para um laboratório. Então o aparelho que é usado num filho, por mais que o outro filho tenha o mesmo problema, não dá para usar o mesmo aparelho, porque são aparelhos individuais. Doutora, conte para o nosso telespectador que se essa criança não tratar direito os dentes ortopedicamente, como a senhora está falando, podem originar alterações na mandíbula, no maxilar dessa criança no futuro? Pode ficar uma coisa disforme? Conte para a gente. Fica realmente muito disforme. Eu gosto sempre de falar, porque isso eu aprendi na parte de ortodontia, que nós falamos para os pais que quanto mais precoce a gente dá o diagnóstico e tratar, é mais difícil essa criança no futuro chegar a uma cirurgia. Mas a gente nunca pode dizer que um dia não seja necessário, porque a gente está lidando com a biologia. Que a senhora diz de mandíbula, aquelas... Isso, a gente está lidando com a natureza, né? Então a gente também não pode dizer, olha, se você tratar, não vai chegar a isso. A gente faz de tudo para que não chegue, né? Mas a gente também chegar e dizer, olha, isso pode não acontecer, o paciente ia acabar acontecendo, isso é um problema. Até porque tem outros fatores também, importantes, hormonais, fatores externos, né? Então isso é muito importante. A gente sempre deixar isso bem claro para o paciente, para os pais, né? Dos pacientes. Aí esse adolescente cresceu, colocou os aparelhos ortodônticos. Hoje existem muitos modernos, né? Existem uns transparentes. Aparelhos estéticos, que a gente por chama. dentro, agora existem uns por dentro. A ortodontia lingual é uma técnica nova, a ortodontia lingual. Nova não. Na verdade, ela já tem, só que agora ela está mais difundida, né? É colocado por dentro, né? Esses brackets. Não fica aquele aparelho não aqui aparece por fora. Isso. Só que cada paciente, ele tem a sua individualidade e prescrição. Certo. Nem sempre um paciente pode usar certos tipos de aparelhos. Claro, né? até a própria adaptação. Então, adaptação, né? Então tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Só que realmente já tem vários tipos, tem o tradicional e os tradicionais, eles têm prescrições. Então a gente realmente planeja o caso daquele paciente e sabe que um é um tipo de padrão, que o outro é outro tipo de padrão. Além das técnicas, dentro das técnicas existem os padrões e que eles são importantes de serem avaliados. E falando em relação a convênio, hoje existe a Uniodonto, né, que acho que é um dos principais convênios odontológicos que tem. Em medicina, os convênios não cobrem órtese e prótese, assim, a maioria das próteses, principalmente se forem estéticas. Nesse caso do aparelho ortodôntico, o convênio cobre a utilização, a aplicação, a manutenção deste aparelho, doutora Mônica? O que eu sei hoje em dia é que existem alguns convênios, né, que cobrem, né, mas isso aí tem que ser muito bem estudado pelo dentista, até que ponto realmente isso vale a pena, porque é um tratamento longo, que na verdade a gente tem vários anos de estudos. Para você ter uma ideia, para você ser um especialista em ortodontia, você tem são 36 meses. Nossa, então é uma nova faculdade, na verdade. Tem faculdade de 3 anos hoje em dia. Então, mas tem alguns convênios. Eu confesso que eu não atendo, tá? Eu só atendo realmente particular, privado. Mas eu sei que alguns já estão com essa parte.
Certo. A gente tem a experiência como médico em convênio. Os convênios eles são necessários, mas para nós como profissionais eles são nos limitam realmente, nos deixam amarrados, porque eles colocam um protocolo, um padrão sempre do mais barato, e às vezes o mais barato não é o melhor equipamento, o melhor material. E não é o mais indicado. E não é o mais indicado. Né? E aí às vezes você indicado. tem que se moldar a isso. Se você é um profissional de gabarito, garbo, elegância, você não pode se dobrar a isso. E tem sempre que preservar o que a gente fez no nosso juramento, eu sei que o odonto também tem, que é preservar a saúde, o bem do paciente, né? E a gente não pode nunca ser parceiro de convênios que não venham a coaptar com a nossa opinião, que é o bem do paciente. Você está curtindo Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, a doutora Mônica Amaral, odontopediatra, está explicando para você o uso do aparelho ortodôntico até em crianças, tá? Então essa criança de 12, 13 anos colocou o aparelhinho dela lá direitinho, esse externo mesmo, normal, comum. E quanto tempo em média fica um aparelho, doutora? Varia isso aí? Como é que retira? E quando retira não volta todos os dentes para o local? Como é que é isso? Não, pode voltar sim, que nós chamamos de recidiva, tanto que eles são orientados através de um contrato, que existe uma recidiva, até por isso que eles usam um aparelho, né, que a gente chama, na verdade um dispositivo, que nós chamamos que é a contenção, a placa de contenção, superior e inferior. Para dormir? Para dormir. Um protocolo que fique geralmente durante um ano direto, quando é o superior, e depois a gente coloca só para dormir. Só que, na verdade, dentro da ortodontia tem várias... Quando tira o aparelho fixo, você põe um móvel que tem superior, que usar durante um ano. Isso. E tem o fixo também no superior. Você põe e tira. Isso, tem essa placa de Howler que a gente chama, mas também tem muitas, na verdade, protocolos. Certo. Tem muitas... variações, mudanças justamente, de protocolo. Isso aí é muito individual. Eu fiz em São Paulo, eu fiz no Rio de Janeiro, eu fiz até aqui em Belém. Cada um tem o seu protocolo. Então, o que eu digo para os meus pacientes de horta é que quando eles removem o aparelho, eles não deixam de ser paciente ortodôntico. Eles têm que fazer o controle, porque se a gente não fizer esse controle, como eu falo, nós falamos o dia inteiro, nós mastigamos, né? Nós envelhecemos. O dente se mobiliza. Então, o dente tá sempre em movimento. Então, nós precisamos ter esse controle. Não pode dizer, eu tirei o aparelho e não preciso mais fazer nada. Não, ele continua sendo um paciente, que ele passa da parte, no caso, ativa, que ele tem que ir todo mês, né? Dependendo de algumas técnicas hoje em dia de tratamento, não precisa ir todo mês, que a gente chama do autoligado. Tem muita coisa. Né? Evoluindo. Isso. Mas quando ele remove, o aparelho, eu deixo isso bem claro, né? Quando ele já não está usando o aparelho. E algumas vezes, mesmo assim, a gente precisa fazer alguns ajustes, colocar alguns dispositivos, talvez não todo o aparelho, mas alguns dispositivos que precisam isoladamente para poder fazer. Então ele tem que estar sempre como odontopediatria, que o paciente tem que estar sempre fazendo a prevenção e o controle. E um adulto também, que precisa ir no clínico ou qualquer outro. Fazer as limpezas, o controle. Tudo que você faz, você precisa ter o controle disso. Fiz o implante. Não é só colocar o implante e sumir, não. Toda vez tem que fazer o controle, tirar raio-x, tomografia, tudo isso é importante. Sempre a gente tem que ter o controle. A palavra-chave é controle. Então você está aqui com a doutora Mônica, eu queria agradecer de coração, nossos 2 programas foram maravilhosos, uma audiência muito boa. Você está curtindo, Mônica? Muito obrigado pela agradeço. Entrevista, muito bom mesmo. Você tem uma articulação boa, você falou que era tímido, não é nada, você falou muito bem. O nosso telespectador foi brindado com a doutora Mônica Amaral, odontopediatra, ortodontista, falando para você muitos segredinhos, né, da odontopediatria, muitas dicas boas, legais para você passar para o teu filho, para tua irmã, para tua amiga, para tua vizinha. Você que está em casa, curta o seu domingo com a sua família, faça a sua oração de domingo, agradeça ao Papai do Céu pelas suas 2 pernas, pelos seus olhos, pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Um beijo, até domingo que vem. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Beijo.